Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Eu sou a professora Ana Lívia Casani e estou aqui para iniciar a disciplina de Economia. Esse assunto tão importante e tão atual para todas as pessoas. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês a nossa ementa, quais são os nossos objetivos ao longo dessa matéria que terá 16 aulas. Bem, nós aprenderemos a respeito dos conceitos básicos da ciência econômica, todas as suas influências no mundo atual. Na sequência, nós nos aprofundaremos no conceito de microeconomia e falaremos a respeito de demanda, oferta, mercado, elasticidade, estruturas de mercado, concorrência perfeita e imperfeita. Na sequência, encerrando esse material, nós abordaremos a macroeconomia, que são os temas da atual conjuntura econômica, como o produto interno bruto, crescimento econômico, política fiscal, inflação, política monetária. Esses temas estão organizados em 16 aulas, como eu disse para vocês, e estão divididos da seguinte maneira. Vejam aí. Aula 1, conceitos econômicos básicos. Aula 2, necessidade de escolha e custo de oportunidade. Aula 3, diferença entre macro e microeconomia. Aula 4, fluxos do sistema econômico. Na sequência, nós veremos aula 5, demanda, aula 6, oferta, 7, equilíbrio de mercado, 8, elasticidade. Na sequência, nós veremos estruturas de mercado, dividida em concorrência perfeita e monopólio. Na sequência, oligopólio e competição monopolística. Na aula 11, nós veremos os fundamentos da macroeconomia, falando a respeito dos temas que virão na sequência, como aula 12, PIB, aula 13, moeda, aula 14, inflação, aula 15, política monetária e, fechando a nossa disciplina, falaremos a respeito de política fiscal. Agora sim, vamos para a nossa primeira aula a respeito dos conceitos econômicos básicos. Bem, definições. Eu escolhi autores muito significativos para trazer para vocês. São definições curtas, mas que falam muito a respeito do conceito da ciência econômica. Bem, preste atenção. Olha essa definição de Howe e Lieberman. Economia é o estudo da escolha sob condições de escassez. Nessa frase, nós temos algumas palavras-chave. Por exemplo, escolha e escassez. Tá? Então, grave bem essas palavrinhas. Eu vou falar a respeito da próxima definição e nós voltamos discutindo as duas, ok? A economia estuda a maneira como se administram os recursos escassos com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para seu consumo entre os membros da sociedade. Essa definição é de Troster e Mochon. Pessoal, olha só. Nós temos aqui, dentro dessas duas definições, 4 palavras que se destacam. Quais são elas? Escassez, necessidade, recursos e escolha. Isso é muito importante para entender economia, né? Então vamos lá, eu quero começar falando a respeito da primeira palavra, que é escassez. Para entender o conceito de escassez, eu quero que vocês compreendam que em toda a sociedade, os recursos que nós temos, ou seja, mão de obra, terra, matéria-prima, dentre outros, são limitados. Então imaginem aqui comigo, deste lado, eu tenho tudo aquilo que eu utilizo para realizar a produção, seja de bens ou de serviços, ok? Desse outro lado, eu tenho todas as necessidades humanas. As necessidades humanas são ilimitadas. Recursos limitados, necessidades ilimitadas. Independente do grau de desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma região, nenhum jamais dispõe de tudo aquilo, todos os recursos necessários para satisfazer todas as suas necessidades.
Então vamos lá. O que são essas necessidades que nós temos? Pensa você, por favor. Então para um minutinho e pensa aí, o que você precisa para viver? O que você precisa para viver e sobreviver, crescer, evoluir e aprender? Tenho certeza que você vai começar falando assim, eu preciso de habitação, ok? Também preciso de comida, preciso estudar, preciso de trabalho, só que você também vai começar a chegar em um ponto que você vai me dizer, eu preciso de transporte, preciso de um celular, preciso de lazer, preciso consumir moda, por exemplo, né? Por que as necessidades são ilimitadas? Porque elas se renovam todos os dias. Eu tenho uma divisão de necessidades primárias e secundárias. Porém, a partir do momento que eu atinjo um nível de satisfazer as minhas necessidades básicas, eu automaticamente crio novas necessidades. E isso é natural, porque eu crio novas expectativas também. Então, isso vai se transformar em uma balança. O que são os bens escassos? São aqueles que nunca se tem em quantidade suficiente para satisfazer os desejos de todos os indivíduos. Professora, mas existe um bem que não é escasso? Eu vou citar um exemplo para vocês e lá no final do vídeo eu vou mostrar uma notícia que contrapõe um pouquinho isso, que leva à reflexão. Mas preste atenção, o ar. O ar é um bem não escasso. Por quê? Eu tenho o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os indivíduos, ok? Então vamos dar continuidade. Eu quero falar a respeito de algumas coisas que nós temos de maneira escassa. Uma delas, exemplo, você vai ao supermercado, você chega lá e você tem uma quantidade de dinheiro para gastar, seja naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Chegando lá, você precisa realizar algumas escolhas, porque a quantidade de dinheiro que você tem é limitada, ok? Então, se você decidir levar algumas coisas, outras coisas você não vai poder levar, tá? A não ser que você queira levar o supermercado inteiro para casa, mas não é o caso. Tempo. Tempo também é limitado. Nosso tempo também é escasso. Se você está assistindo essa aula agora e você vai gastar, vamos supor, 2 horas para estudar o assunto de hoje, então fazendo aquela composição de videoaula, leitura do livro, fazer os exercícios, se você vai gastar 2 horas estudando, consequentemente essas 2 horas você não vai estar fazendo outra coisa. Então você não vai estar num período de lazer, você não vai estar assistindo televisão. Por quê? Porque você escolheu estudar. E isso foi uma escolha consciente com custo-benefício, que também é algo importante para a gente, logo mais. E você achou que estudar traz mais benefícios do que custos para você. Além disso, então eu falei, dinheiro é um recurso escasso, tempo é um recurso escasso e espaço também é um recurso escasso. Então, se você pensar no seu bairro, tem lá uma quadra vazia. Se a prefeitura decidir montar naquela quadra um parque, consequentemente, naquele mesmo espaço, ela não vai conseguir montar um hospital, né? Então, também é necessário que escolhas sejam tomadas para como utilizar esses recursos escassos e, consequentemente, limitados. Então, vamos lá. Para entender a escassez, é importante que você entenda que ela envolve não somente aquilo que existe em pouca quantidade, aquilo que tem pouco disponível, não. Mas sim, pessoas desejando mais do que pode ser satisfeito com o que tem disponível. Então, se as pessoas querem mais do que tem, quem paga, e aí é o preço, o valor, a moeda que vai mandar, é que vai obter aquele recurso. Então, por favor, pessoal, não confunda escassez com pobreza. Até os países mais ricos têm escassez.
de alguma coisa, né? Por quê? Porque escassez está no fato do desejo que eles têm por mais bens, por mais recursos, por mais fatores de produção e assim por diante. Sendo assim, se eu tenho menos recursos do que necessidades, eu preciso realizar escolhas. As pessoas são obrigadas a escolher quando existe escassez. Bem, falando um pouquinho mais das necessidades humanas, eu já disse para vocês que ela pode ser dividida em primária e secundária. Vamos listar algumas necessidades humanas? Necessidades primárias: alimento, habitação, vestuário, saúde, importantíssimo, né? Educação, necessidade primária para viver em sociedade. Necessidades secundárias: transporte, segurança, comunicação, lazer, cultura e assim por diante. Bem, é importante que você saiba que as necessidades humanas variam no tempo e no espaço e estão sujeitas o tempo todo a influências culturais e inovações tecnológicas. Então, o marketing foi feito para isso, né? Você tem lá um modelo super legal de celular, vem a empresa com uma tecnologia inovadora e lança um modelo diferente, né? Então, algumas pessoas automaticamente já desejam esse novo produto tecnológico que foi criado pela indústria para que realmente gere desejo e que as pessoas queiram comprá-lo. Então, pessoal, falando agora de recursos. Recursos ou fatores de produção. Eu falei das necessidades e agora eu volto a falar dos recursos. Quais são os recursos disponíveis na sociedade para satisfazer as minhas necessidades? Os recursos são principalmente trabalho, terra e capital. Eles são finitos e severamente limitados, ou seja, são aqueles meios que são utilizados pela sociedade para a produção de bens e serviços. Tem um monte por aí? Tem sobrando? Não, tem pouco. Os recursos econômicos são escassos, versáteis e podem ser combinados em proporções variáveis. Então, por que escassos? Nós não temos à vontade para todo mundo. Versáteis. Então, eu com R$100 posso produzir uma coisa. Outra pessoa vai produzir algo diferente. Eu posso combinar trabalho, ou seja, mão de obra com dinheiro e resultar em diferentes produtos e serviços para a sociedade. Então, chegamos a essa imagem que eu gosto muito. É uma balança. Se eu tivesse uma balança para colocar recursos e necessidades, que lado pesaria mais? Com certeza absoluta, o lado que pesaria mais é o lado das necessidades humanas, porque elas são ilimitadas e se renovam todos os dias, ok? Classificação. Quais são os tipos de recursos que nós temos? Nós temos recursos naturais, representados aí por água, terra, dentre outros. Nós temos os recursos humanos, toda atividade que envolve as pessoas. E nós temos o capital, que é aquilo que é utilizado na produção. Bem, todo recurso tem um tipo de remuneração. A remuneração da mão de obra, como vocês conhecem bem, é o salário. A remuneração do capital financeiro, ou seja, eu tenho lá um dinheirinho guardado no banco, como que ele vai, o que ele vai render? Ele vai render juros. Recursos naturais e maquinário. A remuneração mais conhecida é o aluguel. E por último, a capacidade empresarial é remunerada por meio dos lucros. Bem, chegamos aqui a uma imagem que eu também gosto muito. Então, eu tenho a representação de recursos limitados mais necessidades humanas ilimitadas. O resultado dessa soma é necessidade de escolha. E aí eu volto a falar com vocês. Eu preciso de escolha, e qual era a definição de Howie Lieberman?
Economia é a necessidade de escolha sob condições de escassez. Fique agora com esse vídeo que explica com outras palavras o que é escassez. O que é escassez? Escassez é uma situação em que não há quantidade suficiente de uma coisa, um produto, um serviço ou um recurso, para satisfazer os desejos de todo mundo que a deseja, a um preço zero. Essa última parte é importante. Se eu quiser distribuir um produto de graça, não vai ter o suficiente. Então, como eu decido quem fica com o produto? Bom, uma maneira é começar a pedir dinheiro por ele. Aqueles que não estão afim de ter o produto vão cair fora. Aqueles que estão afim o bastante para pagar o preço vão ficar com ele. Não é um sistema perfeito. Você aí consegue pensar em algumas desvantagens? Uma delas é óbvia. Os ricos ficam com os produtos e os serviços e os pobres não. De qualquer forma, é assim que você reconhece um bem escasso. Ele ostenta uma etiqueta de preço, indicando que as pessoas querem pagar para tê-lo. Uma coisa não é escassa quando existe em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de todo mundo, mesmo a preço zero. Então, não existe nenhum motivo para cobrar por ela. Você conhece algum produto gratuito? Ar respirável, talvez. Mas até mesmo o ar pode se tornar escasso em algum momento. Então, a economia é um estudo sobre como as pessoas escolhem gastar seus poucos recursos na tentativa de satisfazer suas muitas vontades. Mas como as pessoas escolhem? Elas fazem escolhas que acreditam ser no seu melhor interesse. É o egoísmo racional. Elas analisam os prós e os contras. Os economistas chamam isso de custos e benefícios e decidem se a escolha é boa. Pense nisso. Você sai para caminhar e encontra uma carteira. Dentro dela há R$1.000. O que fazer? Quais são as alternativas? Bom, há várias. Você poderia devolver a carteira e o dinheiro para o dono. Ou devolver a carteira sem o dinheiro. Ou pegar o dinheiro e largar a carteira onde achou. Ou deixar tudo ali mesmo. Há várias escolhas possíveis, mas qual delas é a mais racional? A escolha racional depende do indivíduo tomador da decisão. Toda decisão é racional para a pessoa que a toma. O fato de você achar que a decisão tomada pelo outro é certa ou errada não quer dizer que ela não tenha sido racional. Só significa que a pessoa baseia suas decisões em parâmetros diferentes dos seus. Discutimos detalhadamente o que é escassez. Mas para entender a definição de economia, a maneira pela qual as pessoas usam seus recursos escassos para tentar satisfazer os seus desejos ilimitados, é importante entender o significado da palavra recursos. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Voltando, pessoal, da quantidade limitada de recursos produtivos associada a necessidades ilimitadas de necessidades humanas, originam-se 4 questões econômicas específicas. São 4 fundamentos que vão nortear boa parte da ciência econômica, que são o que produzir, quanto produzir, como produzir e, finalmente, para quem produzir. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Aí vocês podem ver quais são esses 4. O que, quanto, como e para quem. O que e quanto? Dada a escassez de recursos de produção, a sociedade terá que escolher, dentro de um leque gigantesco de possibilidades, quais produtos, quais serviços, quais são as respectivas quantidades que eu vou produzir de cada um, ok? Então, eu vou, como empresário, como produtor, definir o que será produzido e em qual quantidade. Quem vai ditar essa escolha? Principalmente o poder econômico, né? O preço de mercado desses produtos. Como produzir?
Na decisão de como produzir, eu preciso considerar quais são os recursos de produção que serão utilizados para a produção de bens e serviços, dado o nível de tecnologia que nós temos no momento. Os produtores escolherão, dentre todos aqueles métodos disponíveis no mercado, aqueles que forem mais eficientes e, além disso, aqueles que tiverem menor custo de produção. Para quem produzir? Aí eu falo dos nichos de mercado, né? Como, além de definir quem vai receber o produto final que eu estou fazendo, eu também preciso pensar em como será a distribuição dos resultados da sua produção, né? Então fica a grande reflexão. Lembrando, pessoal, em uma economia de mercado, os problemas representados por o que, quanto, como e para quem produzir são resolvidos justamente pelo mecanismo de preços, porque é isso que no final das contas vai determinar o que os produtores vão priorizar. Agora vamos praticar um pouquinho. Bem, eu trouxe um caso para discussão que fala justamente sobre essa questão da escassez, né? Então veja essa notícia que saiu recentemente a respeito de um empreendedor que vende ar puro engarrafado. Olha esse preço, pessoal, isso é verdade. E mais, nós temos uma notícia em vídeo que eu quero que vocês assistam para poder me falar a respeito de o que é realmente um produto escasso na sociedade de hoje. Sendo que o exemplo que eu dei para vocês agora há pouquinho foi que o ar era um grande exemplo de produto que não tinha escassez. Mas hoje em dia até isso é discutível. Então vejam essa notícia. Você pagaria R$ 462 por um pote com um pouco mais de meio litro de ar? Na China, muita gente responde que sim. E uma família da Inglaterra está aproveitando. É com áreas de seriedade que mãe e filha vão caminhando pelo campo. Oh, this is great. This lovely, lovely, lovely brisk breeze. Melanie exclama a pureza da brisa enquanto Francesca golpeia o vazio. Em vez de borboletas, as redinhas buscam o ar. De lá para cá, de cá para lá, as duas vão estocando o vento. Lovely fresh air. It's so fresh and bracing. A veterana caçadora anuncia que não tem nenhum poluente na fazenda de ar. É fresco, bom para você e o melhor, disponível. And it's freely available. O que ela chama de deleite é vendido a 80 libras, quase R$500 por um pote de ar. É picaretagem? No, it's not a rip-off. Ela diz que não, garante que o produto é genuíno. Melanie argumenta que picaretagem seria se preenchessem o pote com ar de cozinha ou de garagem. Como quem fala de vinho, a filha Francesca ensina que os vidros carregam o cheiro da grama e do sal do mar. É um pote cheio de polêmica. Algumas pessoas acham um absurdo, só que chama atenção sobretudo na China, onde a poluição do ar mata 1.600.000 pessoas todo ano. Os poluentes causam doenças como câncer de pulmão e asma. No dia 7 de dezembro, Pequim emitiu pela primeira vez o alerta vermelho, o mais grave na escala de poluição. 3 semanas depois, Léo, o filho de Melanie, lançava o produto da família em Hong Kong. Today we're in Hong Kong, which is one of the luxury capitals of Asia. Na capital asiática do luxo, o inglês já vendeu 150 potes, R$70 mil para chinês ver. O médico britânico afirma que seriam necessários 20 mil desses para respirar um dia inteiro. Um potinho não teria nenhum efeito. Léo defende que nunca vendeu o produto para ser respirado, só disse que o pote contém um sopro. A única ciência que ele domina é a publicidade. Com especialização em comportamento humano, Léo conta como transformou um pote de ar em artigo de luxo. Vestido de esperteza e roupas britânicas do campo, ele promete frescor. Às 5 da manhã, busca a primeira brisa do dia. O trabalho em família remete à ideia de tradição. Debruçadas no mapa de vento, forjam a imagem de especialistas.
Oh, wow. Cheers. Thank you very much. E para testar esse conhecimento, ofereci o primeiro pote que encontrei. Perguntei se queria provar o ar da Amazônia. Ele só aceitou se fosse de graça. O conhecedor dos ventos descobriu o cheiro de café no vidro que esqueci de lavar. I can smell coffee for some reason. Yeah. É assim, na esportiva, que Léo faz negócio. O astuto vendedor afirma que seu produto é 3 em 1. I think it's a combination of all three. Chama atenção para a poluição, ataca o consumismo e evita que os bolsos dele fiquem cheios de ar. This is lovely. Wow. Ok. Viram só, pessoal? Que interessante, né? Então, algo que parecia não faltar para ninguém já é praticamente um produto com uma agregação de valor grande, né? Então, pega o ar puro em uma região sem poluição e manda para a população que vive na China com índices de poluição extremamente elevados. Agora eu queria resolver 2 exercícios com vocês, ok? Então vamos lá. São exercícios retirados de provas de concursos públicos, então eu quero deixar algumas dicas de como fazer essas provas. Economia é um assunto muito recorrente nos mais diversos tipos de provas, de concursos. Depois vocês verão que cai também no exame nacional, então eu quero que vocês prestem bastante atenção na solução desses exercícios. Então, vamos fazer a leitura juntos. Exercício 1. Assinale a alternativa correta. Letra A. O problema econômico está relacionado às necessidades limitadas do homem. Letra B. A escassez dos recursos está associada às necessidades ilimitadas do homem, chamado problema econômico. C. Em qualquer sociedade, os recursos produtivos ou fatores de produção, mão de obra, terra, matéria-prima, dentre outros, são ilimitados. Letra D. As pessoas normalmente satisfazem, primeiramente, as necessidades secundárias, posteriormente, as necessidades básicas. Bem, tem algumas questões bem pegadinhas aí no meio, né, pessoal? Então, vamos novamente analisar as questões. A resposta correta é a letra B, que diz que a escassez dos recursos está associada às necessidades que são ilimitadas, como nós já discutimos anteriormente, e isso é o chamado problema econômico. As outras estão incorretas por quê? A alternativa A está incorreta porque fala a respeito de necessidades limitadas, né, e não ilimitadas. A letra C está incorreta porque fala que os recursos ou fatores de produção são ilimitados, quando nós discutimos e nós sabemos que eles são limitados, severamente limitados. E por último, a letra D fala que as pessoas satisfazem primeiro as necessidades secundárias e depois as básicas. Não, elas satisfazem primeiro as básicas, também chamadas de necessidades primárias, e posteriormente satisfazem as necessidades secundárias. Vamos para o exercício 2? Esse segundo exercício diz o seguinte, vamos lá. Para produzir, é necessário o emprego dos fatores de produção. Letra A, são eles terra, trabalho e capital. Letra B, os fatores de produção também são conhecidos como recursos. Letra C, a remuneração da mão de obra mais comum é o salário. Letra D, 2 das afirmativas estão corretas. Letra E, todas as afirmativas estão corretas. Então, nós voltamos para ler todas as questões e sabemos que a letra A está correta, né? Terra, trabalho e capital realmente são fatores de produção. A letra B diz que os fatores de produção também são conhecidos como recursos e também está correta. Por fim, vamos analisar a letra C. A remuneração da mão de obra mais comum é o salário. Realmente é o salário. Sendo assim, todas as afirmativas estão corretas.
Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Encerro aqui com vocês para dar início na sequência à nossa próxima aula que fala a respeito de custo de oportunidade. Até mais!